vocês. Essa aqui, ela é a bolsa Amal. Ela já está ali, a videoaula dela completa no nosso canal do YouTube. Então, é a bolsa Amal. E aí, se eu falar para vocês que essas duas bolsas, elas são irmãs gêmeas. O fundo igualzinho, o ponto igualzinho. A única diferença é a maneira como vamos pegar aqui nessa bolsa, a maneira e o local, mas os pontos continuam iguaizinhos. Como a Amal, nós não vamos sobrepondo os pontos, então eu fiz 12 carreiras. Essa bolsa são 14 carreiras, essa sim é a única diferença, mas de resto elas são idênticas, são irmãs gêmeas e vocês vão ver. Como eu já tenho o vídeo gravado do fundo da bolsa Amal, vou começar a gravar com esse tom aqui, que é o mescla alvor. E depois, chegando aqui, eu vou fazer junto com vocês esse ponto e esse outro estilo aqui de acabamento, que propositalmente eu quis fazer diferente, tá bom? Então, vamos à videoaula. Então, vamos à lista de materiais da nossa bolsa. No meu caso, eu fiz essa bolsa com duas cores. Então, eu utilizei o denim no fundo e na parte superior e utilizei o fio mescla poente aqui na parte central da nossa bolsa. Esse aqui é o nosso fio Nobre Plus de 3 milímetros. Então, esse aqui é o mescla poente. Tá? Ele tem 500 gramas, aproximadamente 330 metros. Então, eu fiz com o resto de uma outra bolsa aqui. Então, eu aproveitei os restos que eu tinha e peguei para fazer. Vamos utilizar também a alça de couro com corrente curta. Ela já vem aqui com argolinha mosquetão. Aí, vamos utilizar tela no fundo. Quem quiser também pezinhos, fita métrica, a agulha que eu utilizo é a 3,5, porque eu tenho ponto mais largo, mas quem tem o ponto mais apertado utiliza 4 milímetros. Então, a tela, fita métrica, agulha de tapeçaria, tesoura, o fechinho, aquele botãozinho de costura e o isqueiro. A tesoura, essa tesoura maior para cortar a tela. Trouxe essa opção também no verde oliva. Aqui só tem papel aqui dentro. Quem quiser, eu ensino esse fechinho aqui, a colocação desse fechinho com a própria linha do fio aqui, né, com o nosso Fio Nobre Plus, no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, para ficar perfeito. Para iniciarmos a bolsa, nós vamos deixar aqui, olha, aproximadamente uns 3 palmos, tá? O que equivale a aproximadamente uns 60 centímetros aqui de fio. Eu vou deixar um pouquinho mais, porque como eu tô gravando, para poder depois não ter que refazer vídeo, então eu deixo um pouco a mais. Se sobrar, depois eu corto, não tem problema algum. A gente vai escondendo o fio. Quem quiser deixar mais, pode deixar também. A agulha 3,5 milímetros, no meu caso eu utilizo a agulha 3,5 por conta do meu ponto ser mais largo, tá? E 4 marcadores. Então, vamos iniciar aqui, ó, nozinho inicial, tá? E aí, agora, aqui nós vamos fazer o nozinho, fiz o nozinho inicial, nós já vamos contar e usar esse nozinho também, tá? E aí, por que eu falei pra vocês deixarem? Porque nós vamos passar a agulha aqui por cima do nó. Passando a agulha aqui, ó, por cima do nozinho, agora nós vamos aqui, ó, puxar e fazemos aqui, ó, o primeiro ponto, que o que equivale à primeira correntinha. Vou deixar esses marcadores aqui de lado. Então, esse é o que vem do novelo. Esse aqui é o fiozinho aqui que tá solto.
Então, novamente, vamos passar ele por cima da agulha e vamos aqui, ó, fazer como se fosse uma correntinha. Passo ele por cima da agulha e uma correntinha. Passo ele por cima da agulha e uma correntinha. Não apertem muito, deixem mais frouxo, porque depois nós vamos fazer aqui os pontos aqui em volta dessas correntinhas. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, passo o fio por cima da agulha e puxo o que vem do novelo. Passo por cima da agulha e puxo o que vem do novelo, tá? Vocês vão fazer dessa forma até completarem aí 30 pontos. Como que eu conto aqui esses pontinhos? Então, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 que tá aqui. Então, vocês vão completar aí, fazer os 30. O que vem aqui do novelo e o que vem da agulha. Então, passo por cima, não posso nem deixar muito frouxo e nem muito apertado, e prendo. Passo por cima e prendo. Passo por cima e prendo. E aí, quando vocês completarem os 30, eu volto aqui com vocês. Completei aqui as 30 correntinhas. Sobrou bem pouquinho, então vocês podem aí deixar mais, tá? Para fazer agora os pontos, nós vamos fazer uma correntinha e vamos aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, que seria o último, né, o 30º ponto, nós vamos introduzir a agulha, pegando as duas alcinhas, ó, vou introduzir novamente. Introduzo, pego as duas alcinhas aqui, ó, mas eu vou deixar esse fiozinho aqui justamente para esconder. Então, fiz um ponto baixo, fiz nesse, vou vir no próximo e vou fazer aqui um ponto baixo. Venho no próximo e também vou fazer um ponto baixo. Então, esse é o terceiro. Então, nós vamos ter que ter aqui 30 pontos baixos. E vai ficando assim. A hora que não der mais, aí a gente puxa de lado e só continua. Então, para cada ponto de base, no meio desse pontinho, ó, ficam duas alcinhas para cima e duas para baixo. No meio, ponto baixo. Como a nossa base ela é oval, então nós vamos fazer desse lado e depois vamos voltar fazendo pontos baixos do outro lado. Vinte e 29 e estou aqui, ó, no último. Então, nesse 30º ponto, nós vamos colocar aqui, ó, um marcador. Prendi o marcador aqui nesse ponto. Nesse mesmo ponto aqui, ó, de base, eu fiz o último ponto baixo aqui dentro, no mesmo pontinho de base, nós vamos fazer mais um ponto baixo. E para virar, nós vamos fazer no mesmo ponto de base, mais um ponto baixo, sendo que nesse último eu vou estar colocando aqui um marcador. E vamos então agora fazer, como eu fiz o primeiro, daqui para frente, 29 pontos. Então, 1, 2, para não ficar confuso, eu fiz 1, 2, quem quiser contar o terceiro aqui, que é o primeiro aqui dessa volta, pode contar. E aí, quando chegar aqui, ó, no final dessa carreira, eu volto aqui com vocês. Então, lembra que eu falei, ó, nós pegamos aqui para fazer esse lado duas alcinhas e temos aqui também duas alcinhas. Iniciando essa base dessa forma, ela não fica com um buraco aqui aberto, ela fica fechadinha, ela fica bonita. Então, aqui é o
penúltimo. E vamos fazer aqui, ó, também aqui, ó, nesse primeiro aqui. Se formos contar daqui, desse marcador até aqui, vamos ter os 30 pontos. Então, eu vou colocar o meu marcador, ó, aqui. Tá? E o outro seria aqui nesse primeiro, mas nós não vamos agora fazer mais um ponto. Nós vamos puxar esse fio aqui. Vou dar a volta, ó, no primeiro ponto baixo aqui que nós fizemos, tá? Então, aqui nós temos a correntinha para subir. Esse é o último ponto que fizemos. Temos a correntinha para subir e temos aqui, ó, o primeiro ponto baixo. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, estou de trás para frente, vou pegar esse fio e vou levar ele lá para trás. E aí, agora eu vou puxar esse fio, ajeitando esse fio de uma forma onde essas alcinhas aqui vão ser como se fosse o meu ponto. Então, nós vamos ajeitar aqui, ó. Tá? E aí, agora nós vamos puxar essa parte. Quem já fez aí workshop comigo, quem já fez a bolsa liss, sabe do que eu tô falando aqui, do que eu tô fazendo. É bem legal essa técnica, né? Ou seja, aqui não ficou os furinhos. E agora nós vamos dar um nozinho. Lembra, eu pedi para vocês puxarem. Então, já fiz isso na bolsa liss. A bolsa liss era a base retangular. Essa daqui, então, é uma base oval. Fiz isso aqui, ó. E aí, agora nós vamos pegar aqui, ó, o crochê. Vamos passar ele por dentro, dar a volta e vamos aqui, ó, puxar. Formou um nozinho aqui. E aí, agora a gente puxa bem, de uma forma onde que a gente ainda tem as duas alcinhas aqui, tá? Puxamos, é legal porque agora isso não solta, tá bom? Então, puxamos nesse ponto. Temos esse do lado, vamos vir nesse aqui. Então, o nó está nesse, que é o primeiro ponto aqui dessa carreira, tá? Vamos pular esse e vamos vir aqui. Nesse próximo, vamos puxar aqui o fio e fazer aqui uma correntinha, que esse daqui já equivale aqui como se fosse um ponto. E aí, vamos continuar essa carreira. Antes disso, eu esqueci de colocar aqui o marcador. Vou puxar aqui, para que vocês entendam. Meu marcador tá aqui. Esse ponto equivale a esse ponto aqui, ó, da virada. Esse aqui que não tem o marcador, então não ponho o marcador aqui. Nesse ponto, pulo esse ponto, vou colocar o marcador aqui nesse seguinte. Então, eu vou ter 1, 2, 3. Exatamente igual desse lado. 1, 2 e 3. Continuando, fizemos então aqui, ó, uma correntinha, eu vou refazer. Onde eu tenho o marcador é o ponto que nós fizemos o nozinho, pulo esse e venho aqui, ó, nesse do lado. Vou fazer uma correntinha. Vamos continuar as carreiras agora em pontos baixos. Como eu tenho um ponto aqui, que nós pulamos, a correntinha eu já conto, então tem 1, 2, 3, e nós vamos fazer até aqui, nós vamos ter que ter 27 pontos. Então, vocês vão fazer, quando vocês chegarem aqui antes do marcador, eu volto aqui com vocês. 27, fiz 27 pontos, cheguei agora no marcador, vou tirar esse marcador. E nessa curvatura, para cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, no mesmo ponto de base. E vou colocar aqui o marcador, não nesse último, mas nesse primeiro aqui, que nós fizemos aqui da curvatura. Fiz 2. Agora, na curvatura, novamente, 1,
no mesmo ponto, 2. Chegamos no marcador, tiro o marcador, dentro desse ponto, vamos fazer 1, 2. E vou voltar o meu marcador nesse último ponto que fizemos. Agora, como essa carreira é completa, então, desse próximo ponto aqui até antes aqui do nosso marcador, vamos ter 28 pontos baixos. Vocês vão fazer aí, eu volto aqui com vocês no final dessa carreira. 28 pontos baixos. Cheguei no marcador, tiro. E assim como fizemos esse outro lado, vamos repetir aqui então. No primeiro ponto, já colocamos o marcador. No mesmo ponto de base, vou fazer o segundo ponto baixo. Chegamos naquela parte onde fizemos aquela puxada, né, de fio, não foi o ponto. Então, eu não vou pegar somente essas duas alcinhas. Nós vamos ter que pegar essas outras alcinhas aqui na parte de trás do nosso ponto, para conseguirmos aí prender bem. Então, um ponto baixo e 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Marcador eu tiro e nessa volta novamente um ponto baixo no mesmo pontinho, o segundo ponto baixo, volto meu marcador no segundo. Tenho esse ponto, vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo e chegamos aqui na correntinha que fizemos dessa carreira. Então, novamente, vamos puxar, não na correntinha, no primeiro ponto baixo que fizemos, vamos introduzir a agulha, vamos puxar aqui o nosso fio para trás, deixa eu virar. Puxamos o fio para trás. Não podemos fazer isso aqui, onde o ponto vai ficar escondido. Tomem cuidado, que senão vocês vão fazer um ponto aqui, vão pular um ponto e aí não vai aparecer e vocês vão sempre ficar com um lado menor. Então, tomem cuidado. Novamente, puxamos o fio, passamos a nossa base e vamos puxar o fio agora que vem do novelo. Lembrando de deixar aqui, ó, aparente. Então, tá aqui, tá? Pronto. Acerta bem aqui na parte de trás, puxa bem. E aí, novamente, vamos então aqui, ó. O nó está aqui, pulo nesse próximo aqui, uma correntinha. Então, daqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Se nós temos que fazer um total aqui, ó, de 28 pontos, então daqui até aqui vamos ter 24. Vocês vão fazer esses 24 contando com essa primeira aqui, com essa correntinha. Então, agora vai ser 2, 3, 4, 5. E aí, vocês vão até o final, chegando ali no marcador, eu retorno. 24º ponto, chegamos no marcador. E aí, agora estamos, ó, 1, 2, 3, terceira carreira. Nesse primeiro, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, mas eu fiz um, já volto o marcador aqui. O marcador, ele serve para que a gente saiba aonde está a nossa curvatura, para que a gente saiba aonde começa os aumentos dessa carreira, dessa base que fica oval. Então, fiz um ponto aqui, vou fazer 2 pontos. No próximo ponto, vamos fazer só um ponto baixo. No seguinte, 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto. No seguinte, 2.
E vamos terminar tirando aqui o marcador com um ponto baixo. Faço um ponto baixo e já retornamos aqui o nosso marcador. Agora, 28 pontos baixos até chegar ali no marcador. Chegando aqui no marcador, tirei o marcador. Nesse aqui vamos fazer 2 pontos, mas eu fiz o primeiro, volto o marcador, no mesmo ponto de base vamos fazer mais um ponto baixo. Então, ficamos com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No ponto seguinte, um ponto baixo. No seguinte, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No seguinte, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E onde temos aqui o marcador, que é o último, somente um ponto baixo. E aí, já retornamos aqui nosso marcador. Aí, vamos fazer aqui, continuar, olha, então, onde eu tenho aqui o fechamento, eu venho e pego o fiozinho atrás também. Não só aqui o fechamento, mas o fio que tá atrás também. Pego tudo e esse é o segundo ponto baixo, então... terceiro e o quarto ponto. Chegamos já, então, aqui onde temos a correntinha. Vamos puxar o fio. E aí, não onde temos aqui a correntinha, no primeiro ponto baixo que fizemos dessa carreira, vamos levar esse fio para trás. Puxamos e vamos dar a volta aqui no novelo. Achei que eu tinha dado nó, mas não dei. Então, como que ele fica, né? Ele fica assim, ó, dessa forma. Passamos aqui por dentro e aí agora sim nós vamos puxar e ajeitar. Lembra que eu falei pra vocês? Não puxem muito de uma forma onde essa laçada aqui não fique aparente. Tem que ficar aparente, a gente tem que ver para conseguirmos fazer aqui um ponto. E aí, então, temos aqui, ó, o nó nesse ponto, pulo esse aqui no pontinho do lado, uma correntinha, e aí vocês vão aí novamente fazer aqui, até chegar aqui, onde eu volto com vocês para fazermos essa curva aqui. E aí, esqueci de mencionar que eu fiz aqui 22 pontos baixos. Cheguei no marcador, tiro o marcador. Agora, nesse primeiro, onde eu tinha o marcador, eu vou fazer um ponto baixo apenas, não é duplo. Fiz um, no seguinte também vou fazer um, no próximo vamos fazer aumento. Então, vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo apenas, no seguinte, um ponto baixo, no próximo, aumento com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, um único ponto baixo, no seguinte também um único ponto baixo, cheguei no marcador, tiro o marcador e aqui sim, outro aumento com 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2, e aí nesse último aqui, colocamos o marcador. E aí, até o outro lado, 28 pontos baixos. Então, 28 pontos baixos, cheguei no marcador, tiro o marcador,
como esse outro lado aqui. Fazemos um único ponto baixo nesse primeiro, voltamos aqui o marcador, no seguinte, um ponto baixo, no próximo que temos o aumento, né? Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E aí, sem aumento, 1, no seguinte, também 1, no próximo vamos fazer 2. Então, 1, 2, sem aumento, vamos fazer 1, sem aumento, outro, chegamos aqui no marcador, fazemos 2 pontos baixos. Nesse último ponto, voltamos o marcador. Então, tínhamos feito aqui 22 pontos, contando a correntinha. Vamos, então, finalizar aqui essa carreira. 22, então, aqui, ó, 23, 24, 25, 26, no 27 aqui. É que eu tô contando esse lado aqui também, tá? 27, não pego só essa aqui, pego o que tá lá atrás também. 27 e o último 28. Com isso, terminamos aqui a quarta carreira da nossa base. Vamos só finalizar levando o fio lá para trás. Correntinha que fizemos para subir, e aqui temos o primeiro ponto baixo. Então, é nesse ponto baixo que vamos levar o fio lá para trás. Novamente, vamos puxar o fio, não precisa puxar muito, puxando um pouco, dobrando a base, já entra e puxamos aqui, formando o nozinho, mas deixando aqui o ponto para que a gente consiga fazer o ponto depois aqui, tá? Nozinho tá aqui, pulo esse, no seguinte, fazemos uma correntinha. Se na carreira anterior nós tínhamos daqui, dessa correntinha até aqui, 22, então agora nós temos que ter 20. Pulamos 2 pontos, e aí vocês vão fazendo no marcador, eu encontro com vocês. Cheguei no marcador, então essa é a quinta carreira. Nossa base vão ter 6 carreiras. Nesse primeiro, fazemos aumento. Então, fiz volto o marcador, no mesmo ponto de base, faço o segundo. Vamos fazer 3 pontos baixos agora sem aumento. Então, para cada ponto, um pontinho. 1, 2, 3. No próximo, fazemos aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, 1, 2, 3 pontos baixos. Esses 3 pontos baixos eu fiz em cada ponto de base sem aumento. No seguinte, vamos fazer aumento colocando 2 pontos e os últimos 3 pontos sem os aumentos. 2, tiro o marcador para fazer o último, 3, e aqui volto meu marcador. Novamente, daqui até aqui temos que ter 28 pontos. Eu tô falando a quantidade de pontos para vocês irem contando, para a base não ficar torta, para vocês saberem quantos pontos tem. Então, vão aí sempre contando. Quando chegar ali no marcador, eu volto aqui. Fiz, então, os 28 pontos baixos. Cheguei no marcador, quinta carreira. No primeiro, fazemos aqui, então, 2 pontos, mas eu fiz volto o marcador. E vou fazer mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. 3 pontos sem aumentos, então, ou seja, para cada pontinho de base eu faço um ponto. Então, fiz um ponto baixo,
2, 3. No seguinte, vamos fazer aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, sem aumento, fazemos 3. Então, fiz aqui os 2 e 1, 2, 3 em cada ponto de base. No próximo, um aumento com 2 pontos no mesmo ponto de base e terminamos com 3 pontos baixos. 2, o terceiro, que é o último aqui no marcador, retorno meu marcador. Tínhamos feito 20 pontos, então temos que ter aqui um total de 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Não se esqueçam de pegar ali a parte de trás. E o último. Puxo, venho aqui então, ó. Correntinha que fizemos. Vamos vir aqui no primeiro ponto baixo dessa carreira. E puxamos o fio aqui pra trás. Puxamos ele, puxa mais um pouco para passar a base e fazer o nozinho aqui, a finalização dessa carreira, não se esquecendo de não puxar muito ao ponto de fazer esse pontinho sumir. Então, temos aqui o nozinho, pulo esse, nesse seguinte, fazemos aqui uma correntinha e se pulamos 2, então, vamos ter aqui um total de 18. Vocês vão fazer, quando chegar aqui no marcador, eu retorno com vocês. Então, fiz os 18 pontos baixos, tiro o marcador. Não vamos ter aumento nesse primeiro. Fiz um, já volto o marcador aqui. Vou no próximo sem aumento. Então, fizemos 2 pontos baixos. No seguinte, vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vamos fazer 4 pontos baixos agora. 2, 3, 4. Fiz sem os aumentos. E aí, no seguinte, vamos fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente, 1, 2, 3, 4 pontos sem aumento. No próximo, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, fiz um, venho aqui e faço outro. Fiquei com 2 pontos. Para finalizar essa volta, um ponto, tiro o marcador. No seguinte, também sem aumento, mais um ponto. Então, depois do aumento, fiz 2 pontos baixos. E chegamos aqui na parte onde vocês vão fazer aqui um total de 28 pontos baixos. Fiz os 28 pontos, tiro o marcador. Essa sexta carreira, o primeiro ponto não tem aumento, então eu fiz, volto o marcador. No ponto seguinte, sem aumento, 2 pontos baixos. Fiz um aqui onde tem o marcador e o outro. No ponto seguinte, 2 pontos baixos. Aí, nesse ponto, temos o aumento. Então, fiz 2 pontos juntos. Agora, vamos fazer sem aumento, 4 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4. No próximo aumento, eu faço 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, sem aumento, 1, 2, 3, 4 pontos baixos sem aumento. No próximo, aumento, então, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e terminamos aqui com 2 pontos baixos sem aumento. Fiz um, tirei o marcador, onde tinha o marcador eu faço mais um. E retorno aqui o marcador.
Se tínhamos feito aqui 18 pontos, então aqui temos que ter 10 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oitavo ponto, não, nono ponto, perdão. Pegamos ali a parte de trás também, 9. E o último ponto, 10. Então, terminamos aqui. Tenho aqui a correntinha. No primeiro ponto, introduzimos a agulha e levamos esse fio lá para trás. Mesmo sendo a nossa última, vamos fazer o mesmo esquema. Então, puxamos, fazemos um nozinho e a nossa base está finalizada. Vocês vão ter que fazer uma outra base. Nós precisamos de duas bases, porque eu vou colocar a tela aqui, ó, no avesso e vou cobrir com o próprio crochê. Eu já tinha feito uma outra base, então eu já estou aqui com as duas bases. Deixei os marcadores, porque esses marcadores, depois, quando formos unir, eles vão facilitar da gente estar sabendo onde vamos estar colocando aí os pontos. Então, essa aqui é que eu fiz com vocês, eu já tinha feito essa aqui, e aí vocês reparem como fica perfeito, né? Não fica o buraco aqui do início, quando a gente inicia com correntinha, aqui também na união não fica. Então, vamos pegar a tela agora para estarmos cortando. Nós precisamos medir aqui essa base e precisamos que... Eu tô colocando aqui, ó, bem rente. Deixa eu tentar aproximar aqui para vocês. Ó, reparem que eu tô colocando aqui, ó, bem rente. Mas nós precisamos cortar menor, porque nós vamos costurar depois. Então, a tela, ela não pode ter... Eu vou virar agora. Ela não pode ter o mesmo tamanho que o meu fundo. Ela tem que ser menor. Para que quando a gente vai costurar um fundo no outro, fique fácil, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, ó, aqui. Deixei aqui essa parte para fora. E vou colocar aqui também, ó. Aqui também está menor. Tá? E aí, agora a gente vai se atentar nesse outro lado. Se eu tá menor aqui, precisamos deixar menor aqui. Então, nós vamos cortar a tela aqui. E aí, vocês vão cortando e vocês vão vendo. Ah, preciso cortar mais? Aí, vocês cortam mais um pouco. Deixa eu afastar aqui a câmera. Ó, tá vendo? Aqui já tá menor aqui, então não tem problema. Mas eu preciso cortar ela mais um pouco aqui. Vou cortar até o final, porque essa minha tela já era um resto. Então, cortei até o final. Na curvatura, vamos deixar assim menor, e aí vocês vão ter que tirar, por exemplo, essa parte. E talvez a gente tenha até que diminuir um pouco mais. Ó, tá vendo? Então, vou tirar mais um aqui. E aí, vou tirar aqui também, desse outro lado. Cortei, ó, na diagonal. Ó, de uma forma onde ela fique menor que o fundo. Se eu achar que vai pegar aqui, dá pra cortar mais, quem quiser, tá? Então, aí, agora fizemos isso, vou virar do outro lado. E temos que deixar também
menor. Então, nós vamos cortar, ó, a tela aqui. Desse lado já tá ok. E aí, agora o que nós podemos fazer, para fazermos aqui igual, é colocar a tela por cima e cortar. Pronto, minha tela já tá ok, eu consigo depois fazer o crochê aqui em volta. E aí, nós vamos pegar o pezinho, quem quiser colocar pezinho. Então, eu tô fazendo tudo isso na base, onde ela já tá arrematada. Com o pezinho em mãos, ele vem assim, às vezes aberto, a gente ajeita. Quem não tem alicate, não tem problema, você consegue empurrar aqui com a mão. Precisamos empurrar com a mão, porque precisa entrar aqui essa chapinha. Então, a gente vai empurrando aqui e ajeitando ou com a mão ou com o alicate, até essa chapinha entrar. Essa entrou. Essa também entrou. Então, agora a gente tira aqui as chapinhas. Exatamente aqui, ó, no início, onde temos aqui a curvatura, eu vou colocar o meu pezinho aqui, nessa curvatura. E aí, já virando aqui, eu tô segurando, sempre segurem aqui. Nós vamos aqui posicionar a tela. E vamos aproveitar, ó. Reparem que tá passando aqui a tela. Então, vamos aproveitar e já vamos prender aqui a tela junto. Fica mais difícil, a gente vai ter que apertar bem. Eu tô segurando aqui, ó, com um dedo aqui lá embaixo do meu pezinho. E aí, agora nós vamos girar. Eu gosto sempre de girar pra fora. Aperta bem. Qualquer coisa dá pra apertar com a própria ponta do alicate. Então, já tenho o pezinho aqui de um lado colocado. Agora, nós vamos do outro lado. Então, aonde eu tenho aqui a curvatura, preciso tirar a chapinha. Onde eu tenho a curvatura, eu vou estar colocando um aqui, uma garrinha aqui, uma aqui e uma desse outro lado, tá? Vamos verificar se tá certinho. E aí, novamente, com um dedo aqui, segurando, nós vamos aqui já também estar prendendo a nossa tela. No caso, eu apoiei aqui, ó, na mesa, que vai dar certo também. Então, já temos o pezinho aqui colocado e a nossa tela aqui, no caso, já tá presa. Vamos supor que chegou aqui e você reparou que ficou essa pontinha aqui, ó.
E aí, na hora, de repente, de você fazer, ela pode te atrapalhar. Então, a gente pode tirar. A gente pode, por exemplo, aqui, ó, essa pontinha, eu posso tirar ela, ó. Venho aqui, tiro essa outra ponta que ficou aqui. Posso tirar essa pontinha aqui também, ó. Então, vocês podem ir ajeitando aí a tela de vocês, tá? E aí, sim, com o outro lado, nós podemos só encaixar aqui, virarmos aqui. Nossa, fica bem rígido com duas telas. Eu vou fazer com uma tela só. Eu só tô dando ideia para quem quiser fazer com duas telas. E aí, o que nós vamos fazer agora vai ser prender essas duas partes. Então, o que tem o pezinho é o externo da bolsa, sem o pezinho é o interno da bolsa. E aí, agora nós vamos unir. Então, eu tenho meu marcador aqui e tenho aqui. Então, nós vamos unir esses dois lados. Eu vou soltar aqui e vou colocar aqui, ó, no pontinho do lado. Isso vai fazer com que a gente saiba onde é que estão os pontos. Reparem, sem tirar o marcador, eu já introduzo onde eu tenho o outro marcador. Como o outro marcador só tá em um ponto, eu tiro ele e venho, e só para me dar um reforço a mais, eu coloco ele no do lado. E aí, vocês vão fazer isso nos 4 lados. Então, já fizemos aqui em 2. Agora é o último lado, então eu tiro sem tirar o marcador, eu só abro e ponho ele aqui, ó, no mesmo ponto onde tá esse marcador aqui. Tiro esse marcador que tá solto. Eu pulei um, vou colocar no outro aqui. Então, aqui eu pulo um e ponho no seguinte. E aí, agora a gente vai começar, então, a unir essas duas partes. Eu só queria que vocês fizessem uma única coisa. Tem o marcador laranja, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui. E aí, vamos contar desse outro lado também. Então, laranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É nesse ponto que nós vamos iniciar, então, para fazermos aqui a união. Uma coisa que eu acabei esquecendo de fazer foi arrematar o fio dessa última base aqui. O fiozinho tá aqui. Então, vocês arrematem antes, tá? Eu vou arrematar aqui, mas eu voltei pra gente medir. No caso, a minha base, ela ficou com 28 por 8. Então, nós temos que prender, começar a prender, deixando aqui, ó, o pezinho para nós. Temos aqui, então, exatamente aonde temos aqui, ó, o nozinho. E aí, nós vamos ter que contar quantos pontos temos desse lado e quantos pontos vamos ter desse outro lado.
Então, eu introduzi a agulha aqui só para me basear, e aí vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo que tem que dar certinho? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que vai ser do lado. E aqui do outro lado também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que vai ser nesse aqui. Então, eu deixei 10 e 10, vou fazer aqui, ó, uma correntinha, já unindo os dois lados, ou seja, eu pego aqui e pego desse outro lado também, e vamos fazendo pontos baixos. Pegando sempre as duas alcinhas e sempre dos dois lados, ó, peguei duas alcinhas daqui e as duas alcinhas daqui também. Então, um ponto baixo. Duas alcinhas de um lado, duas do outro, ponto baixo. Os pontos vão ter que ser iguaizinhos para não dar diferença. E aí, vamos ver aqui, ó. Chegamos aqui onde eu tenho o marcador laranja. Tá tudo igualzinho. Então, tiro o meu marcador. E faço um ponto baixo. Nesse ponto aqui, eu vou voltar o marcador. Eu tinha colocado o marcador no ponto certo e um marcador para dentro. Então, eu tiro. E aí, vocês vão continuar dando a volta toda, pegando aí todos os pontos, pegando as duas alcinhas. Não pode ser só uma alcinha, tem que ser as duas. Pego duas aqui e vou pegar as duas do outro lado. E faço um ponto baixo. Duas aqui. Duas aqui e faço um ponto baixo. Quero chegar só no próximo marcador. Para vocês entenderem qual marcador que nós temos que deixar. Então, agora aqui, cheguei no primeiro marcador. Então, vou tirar esse primeiro. Já posso deixar ele de lado. E aí, vou introduzir a agulha. E vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo ficou muito largo. Nesse próximo, a gente tira e volta o marcador. Tirei. E aí, agora eu vou voltar o marcador. Acho que o marcador tava aqui, né? Acho que eu tinha pulado um ponto. Depois nós vamos contar quanto tem de um lado e o outro do marcador. E aí, vocês vão continuando. Então, para cada pontinho, pega de um lado, pega do outro e faz um ponto baixo. Não pulem nenhum ponto para não dar erro. E aí, quando chegar aqui no início, eu volto aqui com vocês. Reparem que a gente já vai prendendo, ele já fica só com uma telinha, ele já vai ficando aqui bem durinho, porque a gente tem um fundo, uma tela e um fundo. Tô chegando aqui, e aí, ó, nós temos aqui aquele ponto
aonde nós fazemos o fechamento. Então, nesse ponto aqui, nós pegamos não só 2 alcinhas, pegamos mais alcinhas. Cheguei aqui no final, fiz aqui a correntinha para subir. Nesse primeiro ponto, fechamento igual aí, fazendo o nozinho, levando para trás. E agora a gente vai puxar um pouco mais por conta da tela. Então, já prendi tudo aqui que eu queria falar para vocês. Continuei aqui, daqui até aqui, com 28 pontos, tá? Desse marcador aqui até aqui, 18 pontos. Desse outro lado, 28 pontos. E desse marcador até esse, 18 pontos. Então, já unimos aqui tudo. E vamos, então, iniciar aqui mais uma carreira de ponto baixo. E nós vamos fazer aumentos. Finalizamos aqui. Pulo esse no seguinte, uma correntinha. E vamos aqui, então, fazer pontos baixos. Cheguei no marcador. Agora, nós já podemos tirar o marcador. Então, eu vou fazer onde tinha um marcador. 2, 3, 4. 4 pontos baixos sem aumento. E vamos aqui, ó, fazer agora no quinto um aumento com 2 pontos. Vamos fazer 8 pontos agora, sem aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vamos fazer um aumento. 1, 2. E para terminar, 1, 2, 3, 4 pontos sem aumento. Tira o marcador. É o último ponto. Então, daqui até outro marcador, vamos ter 28. Vocês vão fazer. Quando chegar nesse marcador, eu encontro com vocês. Fiz os 28 pontos. Vou tirar esse marcador e vamos fazer igual fizemos do outro lado. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 pontos sem aumento. 4. Vou agora fazer um aumento, ou seja, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vamos fazer 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos sem aumento. Vamos fazer no próximo um aumento. Fiz um ponto baixo, no mesmo ponto de base, outro ponto. E agora, para finalizar, 4 pontos. 2, 3, 4 pontos sem aumento. Tiro o marcador e fiz o 4º ponto. Agora, vamos terminar a carreira com os pontos baixos. Então, cheguei naquela parte onde eu tenho aqui o nozinho. Então, eu pego tudo e no próximo, que é o último, vamos puxar, fazer a finalização daquela mesma forma.
correntinha inicial, o primeiro ponto, vamos levar esse aqui para trás, vamos puxar e passar aqui a nossa base e finalizamos com o nozinho, tomando cuidado para enxergarmos ainda o ponto, que ele tá bem aqui, é exatamente onde tem o meu nozinho. Então, eu fiz a base aqui toda no azul denim. Tenho aqui os aumentos, né, ou seja, 28 aqui tem 4 pontos, os aumentos aqui, 8 pontos aqui, 28 aqui, 4 aqui. Quem for continuar na mesma cor, vai fazer aquele mesmo fechamento, vai vir aqui, vai levar o fio, vai fazer aquele nozinho no fundo. Como eu vou trocar a cor, eu vou cortar o meu fio, vou aqui, ó, queimar a pontinha. E aí, agora nós vamos puxar aqui esse fio. Agulha de tapeçaria, vamos introduzir aqui o fio para fazer o fechamento falso, uma laçada falsa. Como que eu faço? Vou aproximar a câmera. Então, nós temos a alcinha, a correntinha que fizemos para subir. No primeiro ponto, nós vamos levar a agulha para trás. Levei. E aí, no do lado, ó, reparem que aqui nós acabamos de puxar. Nesse do lado, somente a alcinha de trás, já pegando também, não só uma alcinha, como 2 alcinhas. Não só essa, como aqui também. Então, vou levar esse fio para trás. E aí, nós estamos formando uma falsa correntinha aqui, deixando aqui o mais próximo possível aqui das outras correntinhas. E agora, é só estar arrematando esse fio. Quem for continuar a bolsa com a mesma cor, é só dar continuidade. Quero só marcar aqui onde seria um nozinho. O nozinho, vou pegar... Esses marcadores eu não preciso mais deixar, deixei só para vocês verem como mudou a cor. A bolsa, a mala é igual a essa bolsa, o fundo, então eu deixei aqui um vídeo da outra. Então, seria nesse aqui, faríamos o nozinho aqui. Só tô deixando aqui para quem for continuar, para que depois vocês possam entender. Então, vamos arrematar esse fio aqui e eu já volto com vocês. Estou aqui com o fio mescla. Então, aqui teríamos o nozinho, para quem for continuar com a mesma cor. No meu caso, eu arrematei, mas vou dar sequência como se fosse quem tivesse feito o nozinho. Então, vamos pular um. No seguinte, nós vamos aqui, no meu caso, que troquei a cor, eu vou puxar, deixo um pedaço aqui para depois conseguir arrematar. No que eu puxei, eu já vou fazer aqui uma correntinha. Quem for continuar, é só fazer a mesma coisa, vai fazer uma correntinha. Só que nós temos que fazer aqui 4 correntinhas, 3 para subir e 1 para virar. Então, já fizemos a primeira, vou fazer a segunda, terceira e a quarta. Vou laçar e aqui dentro dessas correntinhas, já vamos fazer um ponto alto. Então, eu já vou fazer essas correntinhas, eu vou introduzir a agulha no mesmo local de base, já vou deixar o meu fio aqui, ó, por cima da minha agulha, para que quando eu faço o ponto aqui, ele já vai prender esse fio. Vou deixar solto, porque agora, como nós vamos pular, não vou ter como esconder esse fio. Então, eu vou laçar e vamos pular 1, 2, 3, no quarto ponto de base, vamos fazer
5 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Laço, pulo novamente. 1, 2, 3. No quarto ponto, nós vamos fazer um ponto alto, 2 correntinhas, laço e no mesmo ponto de base, um ponto alto. Então, temos aqui um vazado, um fechado com 1, 2, 3, 4, 5 pontos, um vazado. O vazado é ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Laço novamente e 1, 2, 3 no quarto ponto de base. Vamos fazer aqui 5 pontos altos, tudo no mesmo ponto de base. 4, agora 5. 1, 2, 3, 4, 5. Laço. Vamos pular 1, 2, 3 no quarto ponto. Vamos fazer agora vazado, um ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo ponto de base, um ponto alto. Laço, 1, 2, 3 no quarto ponto. Agora, vamos fazer 5 pontos altos. Quatro e o quinto. Laço, 1, 2, 3 no quarto ponto de base. É o vazado agora, um ponto alto, 2 correntinhas e no mesmo ponto de base, um ponto alto. Então, iniciamos aqui com o vazado. E aí, continuamos. Fechado com 5, vazado, fechado, vazado, fechado, vazado. Agora, vamos pular 3 no quarto, vamos fazer um fechado. Vocês vão dessa forma, pela volta toda. No último aqui, que vai ter que ser o fechado, eu volto aqui com vocês para darmos continuidade. E quem fez a bolsa mal, tá vendo que toda essa parte do fundo, com os aumentos, e agora esse início é a mesma coisa, é igualzinho a bolsa mal. O que vai diferenciar vai ser a partir da segunda carreira do motivo. Então, essa é a primeira carreira do nosso motivo, esquece a base. Primeira carreira de motivo. Então, eu volto aqui no finalzinho com vocês. Então, fiz o último vazado, então agora 1, 2, 3 no quarto ponto. Vamos fazer, então, ele fechado. 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Fiz 1, 2, 3. Eu vou tirar esse marcador aqui, que tá me atrapalhando. 4. E o último ponto alto. O último ponto alto. Então, 1, 2, 3 no quarto ponto. Porém, agora, o que nós vamos fazer vai ser finalizar com baixíssimo. Então, nós temos aqui as correntinhas. Temos 1, 2. Na terceira correntinha, vamos introduzir a agulha. Vou contar novamente. Aqui é 1, 2. Terceira correntinha. Introduzimos a agulha, puxamos o fio e passamos pela laçada. Com isso, nós terminamos aqui a primeira carreira. Dei a volta toda, sempre fazendo vazado, fechado, vazado, fechado, vazado, fechado. A volta toda foi dessa forma. Para iniciarmos aqui a segunda carreira, nós vamos fazer um falso ponto alto. Para isso, não vamos aqui fazer nenhuma correntinha, vamos só soltar um pouquinho aqui o fio e introduzir aqui dentro dessa corrente e vamos puxar o fio ficando com 2 laçadas. E vamos fazer aqui um ponto baixo e uma corrente para subir. Dentro dos vazados agora nós vamos inverter. Então, tinha vazado, agora nós vamos fazer
ele fechado. Então, assim como na primeira carreira, essa segunda carreira, 5 pontos altos aqui dentro. Então, 2, já contamos o primeiro como ponto alto. Então, segundo, 3, 4 e o quinto ponto. Laço agulha. Diferente da bolsa mal que nós pegávamos aqui no meio, para essa bolsa nós vamos fazer ela em relevo. Então, temos aqui o primeiro ponto alto, no segundo nós vamos passar a agulha, ó, reparem, eu vou passar de novo. Esquece o primeiro, no segundo eu vou passar a agulha aqui, ó, por trás do meu ponto e vou fazer um ponto alto. Reparem que ele ficou em relevo, eu vou refazer, desmanchar. Então, ao invés de pegarmos aqui, vamos passar aqui a agulha por trás. Então, eu estou indo aqui, ó, do primeiro para o segundo e saio do segundo para o terceiro com a minha agulha. Dobro aqui para facilitar e faço um ponto alto, 2 correntinhas, laço. Vamos pular esse ponto do meio e no ponto aqui no penúltimo temos esse e esse. Então, temos o terceiro, o quarto e o quinto. No quarto ponto, também novamente da mesma forma. Por trás, fazemos um ponto alto, deixando aqui essa parte em relevo. O seguinte, ele é vazado, vamos fazer 5 pontos altos. Então, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Chegamos nos 5 pontos altos da carreira anterior. Não no primeiro, no segundo vamos passar a agulha fazendo um ponto alto em relevo, 2 correntes. Então, esse aqui, que foi esse aqui que fizemos em relevo, ele vai entrar no lugar desse aqui. 2 pontos altos separados com 2 correntes. Então, pulamos o primeiro, fizemos no segundo, pulamos o terceiro, vamos vir no quarto. E ainda temos o quinto ponto aqui. E fazemos um ponto alto. Laçamos, chegamos no vazado e aqui dentro faremos 5 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, estamos seguindo a mesma sequência da carreira anterior. Um fechado, um vazado, um fechado, um vazado, um fechado. Porém, nós intercalamos. Onde era vazado, fica fechado. Onde era fechado, fica vazado. Vazado, fechado. Então, vamos intercalando. Chegamos aqui, então, agora na carreira anterior, onde ele é fechado. Vamos laçar, não no primeiro, do segundo para o terceiro. Fizemos, então, um ponto alto em relevo. 2 correntes, laço. Então, agora, o terceiro não, então, é do terceiro para o quinto, ou seja, no quarto ponto. Nós vamos, então, fazer um ponto alto em relevo. Chegamos no vazado, 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. No próximo, não no primeiro, no segundo ponto que fica em relevo. Um ponto alto em relevo, 2 correntes, laço, não no terceiro, no quarto ponto, vamos fazer em relevo. E vocês vão assim a volta inteira. Quando chegar aqui no último, eu volto aqui para darmos continuidade, então, para fazermos, então, a terceira carreira juntas.
Então, deixei o último para fazer junto com vocês. Então, no segundo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto em relevo, 2 correntinhas, laço, pulo o terceiro, no quarto ponto, fazemos um ponto alto, só que em relevo. Para finalizarmos essa carreira com ponto baixíssimo, então, temos aquele falso ponto baixo e a correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, a correntinha tá aqui, que são 5 pontos, tá? Para iniciarmos agora essa próxima carreira, vamos também, ó, soltar mais o ponto, porque nós vamos ter que passar pelo segundo ponto e fazer um ponto baixo e uma corrente que vai equivaler ao ponto alto. Então, eu vou refazer aqui. Vamos finalizar com ponto baixíssimo. Vou puxar levemente, porque agora nós vamos vir aqui, então, não no primeiro, no segundo ponto, e vamos fazer aquele falso ponto baixo e uma corrente para subir. Porém, esse é fechado, temos que fazer o aberto. Então, vamos fazer mais 2 correntes, laço. Então, aqui é o segundo, o terceiro, no quarto ponto, ainda temos o quinto aqui. No quarto ponto, da mesma forma como na carreira anterior. No próximo, nós temos o leque, dentro das 2 correntinhas, vamos fazer os 5 pontos altos. 2, 3, 4 e o último, 5. Laço, tenho aqui os 5 pontos altos. Então, vou vir não no primeiro, no segundo ponto, um ponto alto em relevo, 2 correntinhas, laço, tenho o terceiro, o quarto e o quinto. Então, no quarto ponto, ponto alto em relevo. No seguinte, nas 2 correntinhas, então, primeira carreira, segunda carreira. Terceira carreira, nós vamos fazer, então, os 5 pontos altos. E vamos dessa forma a carreira inteira. Eu fiz 4, 5. Só para fazer mais um aqui junto com vocês. No segundo ponto, um ponto alto em relevo, 2 correntes. E no pulo 1, no próximo, um ponto alto em relevo. E vocês vão dessa maneira a volta inteira. Reparem que ela já começa aqui a ficar virada, né? Então, ela vai ficando aqui assim, dessa forma. E com isso, ó, a primeira carreira, a segunda carreira em relevo e a terceira carreira, estamos na terceira carreira. Quando chegar aqui no começo, aqui no final dessa carreira, começo dessa, eu volto com vocês para iniciarmos a quarta carreira juntas. Então, tô fazendo o último leque fechado. 4 e o quinto, todos pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. E aí, chegamos então aqui no início dessa terceira carreira. Temos aqui, ó, o ponto baixo para fazer o falso ponto alto, tá aqui. Temos a primeira corrente aqui, ou seja, ainda sobram 2 correntes. Na realidade, aqui, ó. Desse lado, então 2 correntes, peguei desse lado, não do outro lado como estava, e vamos fazer ponto baixíssimo. Para darmos início agora nessa carreira, ela vai ser em pontos altos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos puxar um pouquinho o fio, ó, levemente. Reparem que aqui, ó, eu puxei totalmente aqui. Então, eu dou uma leve soltada, bem pouco, porque se a gente soltar muito, ele vai ficar feio, vai ficar frouxo. Então,
Soltamos um pouco, vamos introduzir a agulha aqui por essa carreira aqui de correntes, ficamos com 2 laçadas e fazemos aqui um ponto baixo, uma corrente, e isso aqui já equivale aqui a um ponto alto. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5. Então, estamos na 4ª carreira de motivo. A primeira, a segunda, a terceira, que é vazada, e a 4ª, que é fechada. Novamente, chegamos aqui no fechado, vamos fazer ela vazada. Então, no segundo ponto alto, no segundo ponto alto, vamos fazer um ponto alto em relevo. 2 correntes, pulamos o terceiro ponto e no 4º ponto, um ponto alto. No seguinte, eu vou dobrar assim, no seguinte, vamos fazer 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5. Então, vocês viram que na carreira anterior, na terceira carreira, o fechamento aqui, o início da carreira era diferente. Nós tínhamos que finalizar aqui, mas tínhamos que passar para cá. Finalizamos aqui e já introduzimos aqui e iniciamos, então, a 4ª carreira. Eu relembrei para que vocês possam continuar, para que vocês possam dar continuidade. Então, nós fizemos 1, 2, que é essa fechada, 3, que é a aberta, e essa é a 4ª. Além dessas 4 carreiras, quando vocês finalizarem aqui no final, nós vamos fazer um total de 14 carreiras. Então, 4ª carreira, temos que fazer mais 10 carreiras, tá? Aí, quando terminarmos todas as carreiras, e as carreiras elas sempre vão ser iguais, repetindo esse mesmo motivo, eu volto aqui com vocês para finalizarmos a bolsa. Reta final aqui, já estou na 14ª carreira. Agora, vamos fazer a finalização, vamos introduzir a agulha na primeira correntinha aqui. Temos o ponto baixo, a primeira correntinha, finalizamos então com um ponto baixíssimo. No meu caso, como eu comecei com denim, vim para o mescla poente, vou terminar essa bolsa também com o denim. Então, eu vou cortar, porque agora eu vou trocar o fio. Quem não for trocar o fio, basta estar continuando. Então, agora eu vou arrematar, eu só puxei, vou pegar a agulha de tapeçaria. Vamos passar pela agulha. Como não estava querendo entrar, eu queimo mais um pouquinho e achato. E aí, o fio de 3 milímetros, ele passa. Vou levar esse fio lá para trás e vou voltar aqui. Passei aqui. Vou voltar aqui nessa outra argolinha, nessa última argolinha. E aí, agora, nós vamos arrematar esse fio e temos ali também o fio do início dessa cor. Tô aqui com o fio, acabei de passar aqui, vou repassar aqui, vou descer. Desci, então, aqui no meio, aqui, dos pontos altos. Eu vou levar ele até aqui. Então, ao mesmo tempo que a gente puxa, a gente procura soltar aqui. Vamos cortar. Cortamos sempre deixando aqui uma pontinha. E com a agulha, vou segurar aqui com o dedo e vou puxar esse pontinho que está do lado. Porque conforme eu queimar, eu venho com esse ponto, ponho ele pra cima pra esconder.
ponho aqui e já coloco aqui, ó, os próprios pontos para esconder, já tá arrematado. Como eu troquei, esse aqui eu tenho que arrematar, vou arrematar e já volto com vocês. Então, agora eu vou voltar com o fio azul denim. Quem for continuar na cor, é só estar continuando. Então, eu vou finalizar aqui, como se eu tivesse aqui finalizado com ponto baixíssimo aqui. Então, vou deixar um pedaço do fio. Estou no mesmo local onde eu fiz aquele falso ponto alto. Tô aqui justamente para quem for continuar entender. Então, vamos fazer aqui, olha, uma correntinha de subida que vai equivaler a um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, então, eu fiz essa correntinha no ponto alto aqui falso. Venho no ponto do lado e vou fazer aqui um ponto baixo pegando essa alcinha. Vou vir aqui, ó, no terceiro ponto, pegando as duas alcinhas. Vou fazer ponto baixo. Como quarto ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, nós estamos aqui, ó, imitando isso aqui. Não vamos deixar essa parte dessa forma. Nós vamos imitar. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos, tenho que fazer o quinto ponto. Fiz o quinto ponto. Daqui, do quinto ponto alto, que eu fiz um ponto baixo, nós já vamos vir direto aqui nas duas correntinhas e vamos fazer aqui dentro 2 pontos baixos. Esse fio eu arremato no final. Cheguei no leque. Então, daqui desse último ponto baixo, eu fiz somente 2 pontos baixos aqui dentro. No leque, nós temos que vir logo aqui no primeiro. Um ponto baixo. No segundo, pegando a alcinha de trás. No terceiro, pegando as duas alcinhas, formando um ponto baixo. No quarto, pegando pela parte de trás. E no quinto ponto, um ponto baixo. Então, fizemos os 5 pontos baixos. Vamos vir agora direto aqui dentro das duas correntinhas e vamos fazer 2 pontos baixos. Cheguei, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui o primeiro eu faço um ponto baixo pegando as duas alcinhas. No segundo, por trás, um ponto baixo. No terceiro ponto, pegando as duas alcinhas, um ponto baixo. No quarto ponto, ó, vocês estão vendo que eu errei esse? Então, eu volto, desmancho. Eu tenho que vir aqui, ó, no terceiro, quarto e quinto. Terceiro ponto. Agora, o quarto ponto que equivale a essas duas correntinhas, só que nós estamos pegando ele por trás, um ponto baixo. E no último, um ponto baixo. Ficamos aqui com 5 pontos e estamos finalizando de uma maneira onde o ponto também fique aqui em relevo. Então, vai acompanhar o relevo daqui, tá? Cheguei no espaço aqui, terminei os 5, dentro da correntinha, 2 pontos baixos. Logo no primeiro, um ponto baixo. Agora, no segundo, pegando ele por trás, fazendo em relevo. Tem o terceiro ponto aqui, quarto e o quinto. Então, terceiro, pegando as duas alcinhas. Quarto ponto, pegando ele por trás, fazendo em relevo. E o último, dentro das correntinhas, 2 pontos baixos. Então, vocês vão dessa forma a volta inteira. E aí, quando chegarmos aqui no início, eu volto aqui com vocês. Estou aqui, ó, dentro das correntinhas, fiz os 2 pontos e chegamos aqui no início da carreira. Temos aqui a nossa correntinha para subir. Só que nós vamos trabalhar agora atrás, nas alcinhas de trás do ponto baixo.
Só que nesse primeiro, nós não vamos só pegar a alcinha de trás. Nós vamos vir aqui, ó, perto dessa alcinha de baixo, vamos introduzir a agulha, puxar e finalizar essa carreira. Não vai contar como primeiro ponto, é só uma carreira é só um ponto de finalização. Vou vir no próximo e fazer ponto baixíssimo. Então, eu vou contar esse aqui como meu primeiro baixíssimo dessa próxima carreira. E aí, eu vou marcar com o marcador para eu saber onde eu comecei essa carreira. Para cada ponto, um ponto baixíssimo. Sempre, esse fio vou deixar para arrematar depois, sempre na alcinha de trás do ponto. Vou dobrar a bolsa aqui para conseguir continuar mostrando para vocês. Ponto baixíssimo, a gente só introduz a agulha e puxa. Introduzi a agulha, pego o fio, puxo e já passo pela alcinha. Vocês vão assim a carreira toda. Quando chegar no marcador, eu volto com vocês. Cheguei no meu marcador. Vocês repararam que eu fiz aqui, né? Nesse aqui que eu não havia feito, que nós pulamos, eu fiz agora. O marcador, ele tava aqui. E aí, nós só vamos continuar. Então, essa é a segunda carreira. Eu já fiz aqui, ó, 2 pontos. Então, tô vindo aqui, ó, no primeiro. E vocês vão continuar. Nós vamos fazer um total de 4 carreiras de pontos baixíssimos. Então, ponto baixo, ponto baixíssimo, e todas essas 4 carreiras vocês vão aí sempre pegar na alcinha de trás. Estamos na segunda, terminando essa carreira, vamos fazer a terceira e a quarta. Quando eu terminar a quarta carreira de pontos baixíssimos, eu volto aqui com vocês. E da mesma forma, não tem finalização, vocês vão continuar, vão colocar o marcador, sempre em carreira circular. Os últimos pontos da quarta carreira, cheguei no meu marcador. Se alguém se confundir, essa primeira aqui são dos pontos baixos, que nós fomos prendendo aqui. Então, eu vou ter a primeira de baixíssimo, segunda, terceira e agora a quarta carreira. Então, eu fiz as 4 carreiras, vou tirar o marcador daqui, mas nós vamos ainda fazer mais uma carreirinha aqui de acabamento. Porém, além de pegarmos essa alcinha, nós vamos pegar esse ponto aqui, essa alcinha aqui de trás. Vocês estão vendo que eu fiquei com 2 alcinhas? E também vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nesse primeiro, eu vou retornar o meu marcador. No do lado, além da alcinha de trás, nós vamos aqui pegar essa outra alcinha aqui. Então, aqui eu pego aqui e também essa alcinha de trás. Então, não só uma alcinha, a alcinha também que tá aqui atrás e ponto baixíssimo. E vocês vão dessa forma a carreira inteira. Pegando no meio do ponto, pegando aqui a parte de trás também. Se a gente introduz a agulha nesse canto, a gente não consegue pegar essa alcinha que ela tá para esse lado. Então, vamos introduzir a agulha, não do lado direito, do lado esquerdo, pegando ali a alcinha. Os últimos 2 pontos, e aí chegamos aqui no começo,
Vou tirar o marcador, porque aqui a gente já não precisa mais dele. Vamos cortar o fio. Já vou queimar aqui. E eu já aperto dessa forma, porque eu fico com a pontinha achatada e consigo passar na minha agulha de tapeçaria. Então, vamos puxar esse fio e colocar na agulha de tapeçaria. Viu como entrou fácil? E agora vamos fazer aqui uma falsa corrente, onde nós finalizamos aqui e vamos nesse primeiro ponto baixíssimo, pegando esses dois fios e levar esse fio para trás. Levamos para trás, também aqui, ó, sem pegar tudo, mas pegando aqui pelo meio e novamente levando na parte de trás, tá? E aí, agora o que vocês vão fazer é arrematar, vocês vão colocar o fechinho de costura. Eu vou utilizar aqui, nós temos o de 14 milímetros e o de 18, então vou estar colocando o de 18 milímetros aqui. Na minha bolsa, vocês vão colocar aí, arrematar aí todos os fios. Para colocar o fechinho, vamos centralizar, achar bem o centro aqui e vamos colocar o fechinho nessa bolsa. Então, com a colocação do fecho, terminamos aqui a nossa bolsa. Essa aqui é a bolsa dona, com essa trama aqui bem bonita. O fechinho aqui, ó, de costura perfeito. Quem quiser aprender, tem a videoaula aqui separada, que eu vou estar colocando no nosso canal. Para terminar, então, a bolsa, vamos colocar aqui uma alça. Eu escolhi a alça aqui, ó, de couro com corrente curta, uma alcinha de mão com argolinha mosquetão. Eu vou tirar a argolinha daqui, para que a gente consiga prender, primeiramente, a argolinha na bolsa, nunca pegando os fiozinhos superficiais. A gente sempre que vai prender a argola, mais importante a gente passar entre a trama do crochê, o máximo que a gente conseguir, para que fique bem firme. Quando a gente passa só em alguns fiozinhos, acaba que fica repuxando. Então, a gente passa entre as tramas do crochê. Agora sim, a gente vai colocar a nossa alça. Coloquei de um lado. E a nossa bolsa está pronta. Deixa eu ajeitar a bolsa. Eu achei que a bolsa ficou bem bonita com esse denim, com esse fio mesclado, e terminamos aqui com o denim também. A bolsa está pronta, já colocamos aqui a alça. Ficou com um efeito bem bonito essa bolsa no denim, no mescla poente e novamente aqui em cima o acabamento com o denim. Coloquei essa alcinha de mão. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.